Olá, boa noite. Oi, Daniel, tudo bem? Boa Tudo bem? noite. Boa Quanto noite. tempo? Pois é, Tudo bem? tudo Hoje a gente vai tranquilo. falar um pouquinho de saúde, de esporte e desenvolvimento infantil, né? Tema Hoje o nosso absurdamente papo importante, será né? ótimo. Com certeza. Ainda mais em tempos de pandemia, em tempos de uma doença que é totalmente vulnerável de acordo com a imunidade. Então, a gente falar de exercício de saúde é bem relevante, né? Pois é. Pois é. Sejam todos aqui muito bem-vindos aqui na live da Seduc, né? Vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal que está chegando. Quem já está aqui com a gente, coloca o coraçãozinho aí, que aí vai chamando a galera, né? E manda o aviãozinho aí para compartilhar a nossa live de hoje, que vai ser ímpar, né? Será incrível, porque além do tema ser interessante nesse momento difícil de pandemia, né? Daniel é um profissional que tem uma bagagem incrível, né? Então, vamos compartilhar aí a nossa live, tá bom? Hoje nós vamos agradecer a presença de todos e principalmente aí dos nossos parceiros, né? A editora WOC, que sempre faz as parcerias conosco aqui na Seduc, a Arte Geek Cozinha, né? Cozinha Arte Geek, que também está sempre com a gente, né? Uma hamburgueria na Leopoldina, que é nosso parceiro, né? Quem está aqui assistindo a nossa live tem desconto na Cozinha Arte Geek, tá certo? E o Estude e Aprove, que é um curso de reforço escolar, né? Que fica na Vila da Penha, no Largo do Bicão, que também é parceiro da Seduc, né? Então, gostaria de agradecer aí as parcerias. E na live de hoje, né, nós vamos abordar um tema de suma importância, que é o cuidado com a saúde através das atividades e da prática da educação física, né? Então, já entendemos assim que a educação física ela contribui muito para a nossa saúde, né? E hoje nós vamos abordar como se fôssemos crianças e adolescentes, mas com um olhar de cuidado, né? De educador, de cuidado para os nossos filhos, de cuidado para os nossos estudantes, né? Então, nós vamos falar hoje dessa atuação do educador hoje na prática da educação física. E aí, para essa conversa de hoje, né, nós estamos recebendo o Daniel, né? O Daniel Leão, que é especialista aí nessa área de educação física, na área de reabilitação, né? Daniel, assim, tem uma experiência muito grande como professor, né? É coordenador de escola há muitos anos, né? Então, seja muito bem-vindo, Daniel, né? Aqui na live da Seduc. Fala um pouquinho quem é Daniel Leão, né? Como sua vida profissional começou, né? Como é que tudo começou aí nessa sua trajetória. Se apresente aí, por favor, Daniel. Bom, boa noite, Cris. Boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite. Eu tenho feito algumas lives durante esse período de pandemia, né? E virou um veículo de comunicação muito importante para que a gente consiga atingir algumas pessoas que a gente não conseguia no presencial. Tenho tocado muito nessa tecla. Às vezes a gente só vê o ponto negativo dessa pandemia, de estar em casa, das coisas terem virado online, dos cursos, das aulas, né? Mas a gente tem um ponto positivo também, que é conseguir atingir mais pessoas. Pessoas que, de repente, se hoje nós estivéssemos fazendo aí um bate-papo ao vivo em algum local específico, em uma sala de aula ou em algum teatro, enfim, muitas pessoas não poderiam estar presentes. Né? Muitas pessoas não poderiam estar presentes para estar prestigiando. E aqui, por exemplo, acabei de ver aqui, Cris, o Marquinhos. Marquinhos é um recreador do Paiol, né? Não lembro se você conheceu o Marquinhos, e que fazia educação física também.
e mora no interior de São Paulo, próximo a Minas, e está aqui assistindo com a gente. Então, essa é uma das peculiaridades aí bem positivas. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Leão, sou professor de Educação Física há 15 anos formado, né? Há 15 anos trabalhando em escola e aproximadamente 12 anos atuando na área de coordenação. E nesses 15 anos aí foram algumas passagens. Você perguntou como tudo começou, é bem interessante. Eu, na época, por uma questão financeira familiar, tive que fazer um concurso público, porque não teria aí minha família dinheiro suficiente para pagar ou para me bancar estudando em uma universidade. Tinha feito vestibular para o UFRJ na época, passei em engenharia, porque gostava de matemática, né? Mas passei também nessa prova da Marinha, acabei indo para a Marinha por conta de questão financeira, para quando voltei da Marinha já voltar com a cabeça toda virada com a ideia de ser professor e professor de educação física. Isso aconteceu lá nesse período de um ano, onde os meus colegas começaram a falar para mim: Daniel, você tem o dom de ensinar, você tem talento para ensinar, a gente assiste a aula e não consegue entender, você vem aqui 10 minutos conversando com a gente e a gente passa a entender. E aquilo foi despertando, e aí surgiu, ao longo dessa minha carreira, que já passou aí, eu sou formado tanto em licenciatura quanto bacharel, né? E tenho minha especialização na área de recuperação, trabalho há muito tempo com recuperação de lesões, com o público especial de uma maneira geral, podemos dizer assim, né? Com os grupos especiais, diabético, hipertenso, qualquer tipo de problema físico, né? Muitos anos trabalhando com isso, então isso me dá aí uma experiência bem bacana, somada a tudo que eu busco ler de publicação científica para me manter sempre bem atualizado. E ao longo dessa minha vida, aí, é claro que eu poderia ficar falando aqui uma hora da minha história profissional, sou um apaixonado pela educação física, mas fui me descobrindo e hoje não, há algum tempo, né, tenho a certeza absoluta, bacana ver ex-alunos da escola aí também presentes, muito legal. Então, eu hoje entendo, né, já há algum tempo, que estou na educação física e na educação para fazer mudança para a vida das pessoas, para trazer aí o que eu posso entregar de mais positivo para que as pessoas mudem a sua vida. Seja numa questão de... Quando a gente fala de saúde, é um conceito muito amplo, né? Não envolve... As pessoas pensam saúde, ausência de doença, mas não. Saúde, além da parte física, ela envolve também a questão mental, a questão social. Muitas pessoas que não conseguem se relacionar aí socialmente, isso é um problema de saúde. Então, é um conceito muito amplo. E é para isso que eu estou na educação, é para isso que eu estou batendo esse papo. Espero hoje poder contribuir para públicos diferentes, poder contribuir para algum profissional de educação física ou da educação que esteja assistindo, e também para pais, para crianças que estejam assistindo, adolescentes, e que possam entender a importância do exercício, da prática do exercício físico na sua vida. Tá legal? É isso. Falei bem resumidamente, mas vamos nós. Perfeito, Daniel. Olha, gente, eu preparei umas perguntas para o Daniel. E quem tiver também perguntas a fazer, aproveita, pode explorar que o cara é bom, hein? Esse sabe muito. Presenças ilustres, Daniel? Gabriel Nascimento, nosso ex-aluno. Pois é, olha quantos alunos tem aí. Olha que bacana, Cris. Você que é uma empresa que trabalha, né, com essa questão educacional, a Xpeed está assistindo a nossa live. Se você puder ver aí, tá vendo? É XPD. Né? A Xpeed é uma empresa de viagens pedagógicas. E eles fazem um trabalho muito bacana. Depois seria até interessante vocês conversarem, enfim. Muito legal vê-los assistindo. Pode me passar aí. O contato. Muito bacana. Pode me passar. Então, eu já tive a experiência de fazer viagens com eles por escolas, né? E eles justamente têm essa ideia, a ideia educacional. Não é um passeio só para diversão, é um passeio que os alunos voltam com outro aprendizado, né? Muito legal, bacana. Com certeza. Carla Bonfim, um beijo para você. Vi que você está aí, que você já chegou aqui na nossa live, sempre prestigiando, né? Um carinho muito grande por você, Carlinhos. Vamos lá, Daniel. Vamos nós. A atividade física, né, infantil, ela protege contra lesões precoces, né?
E aí ajuda no desenvolvimento motor, no controle do peso, né? Aumenta as chances de um futuro mais ativo. As crianças precisam testar atividades diferentes, né, e variadas. Quais atividades são essenciais, Daniel, para o desenvolvimento motor das crianças? Então, primeiro a gente precisa entender o porquê que ela previne, né, as lesões, né? A gente sabe que ela contribui para a saúde, justamente por um dos motivos pelo qual isso acontece é a questão do controle do peso. A gente sabe que a obesidade ela leva a alguns riscos importantes aí de doenças que inclusive podem levar à morte, né? E o sedentarismo, de uma maneira geral, faz isso. Às vezes a pessoa ela não está obesa, mas ela tem um problema com o colesterol, com a pressão. Mas é importante a gente ressaltar que esse desenvolvimento motor, ele previne, inclusive, lesões, porque ele prepara a criança, né? Eu vou usar uma linguagem bem popular para que todos que estejam assistindo aí possam entender. Ele trata esse controle, essa prevenção da lesão, justamente por deixar a criança mais esperta. O que seria mais esperto? Seria mais preparado para os percalços aí do dia a dia. Então, os exercícios e as atividades que desenvolvem a parte motora da criança, seja o equilíbrio, seja a lateralidade, seja a relação espaço-temporal, né? Todos esses aspectos psicomotores, eles se desenvolvem e fazem com que a criança consiga aí desenvolver todas as suas atividades diárias com segurança, né? E por conta disso, não aumentando as lesões. Então, quando você me pergunta qual atividade, eu vou tocar num ponto muito importante para todos que estejam ouvindo. A melhor atividade de todas para o desenvolvimento motor, para o emagrecimento, para o treino para ganhar massa muscular, para melhorar a estética, para melhorar a saúde, para cuidar do coração, a melhor de todas, o melhor exercício é aquele que você gosta. E quando a gente fala de criança, a gente precisa falar do lúdico, da brincadeira. Então, busque uma atividade para o seu filho, para o seu aluno, que ele goste de fazer. Porque é a única possibilidade que você vai ter e a única garantia de que ele vai se dedicar no 100%. Por mais que a gente tenha algumas questões teóricas importantes, né, eu posso relatar aqui para você algumas atividades para serem feitas em casas que vão desenvolver diversos aspectos psicomotores, né? Essas atividades, se elas não tiverem essa característica da criança gostar, dificilmente você vai atingir um bom resultado. E eu costumo falar isso porque para eu chegar aqui e falar 3, 4, 5 atividades diferentes é muito fácil. Inclusive, o pai, ou o professor, ou o próprio adolescente ou criança que está assistindo, pode encontrar isso no Google. Agora, ele precisa ter o feeling para identificar o que está gerando o prazer, o que está gerando a satisfação do aluno. Então, você, pai, mãe, que está em casa com seu filho, se você quer contribuir para o desenvolvimento que ele acaba que não está tendo como deveria por conta de não estar na escola, fazendo as aulas de educação física, brinque com ele. E identifique se a brincadeira ela está sendo divertida para ele. Esse é o ponto principal. É isso, Cris. Perfeito, Daniel. Se alguém tiver alguma pergunta para o Daniel, pode fazer, tá? Compartilhem aí a nossa live, clica no aviãozinho, chame as pessoas para assistir, né? O Daniel tem muita experiência, então vamos compartilhar, né? Daniel, as brincadeiras ajudam muito no desenvolvimento físico da criança, né? Na criatividade, elas combatem a obesidade infantil, como você mesmo já disse, né? Fale um pouquinho sobre essa obesidade infantil e dê algumas sugestões de atividades, tipo condutas que ajudam nesse restabelecimento da condição física satisfatória em busca de um peso ideal. Bom, quando a gente fala de obesidade, já é algo que acomete a maioria da população. E quando a gente fala de obesidade infantil, aí a gente está falando de algo mais perigoso ainda, né? A obesidade infantil, ela, inclusive, ela tem grande responsabilidade sobre o seu futuro como obeso. Então, a criança
que é obesa lá nos anos iniciais, ela tem uma tendência de um percentual, existe um percentual específico, para que ele se torne um adulto obeso. Se isso acontecer ali na segunda infância, esse percentual aumenta. E se essa criança chegar obesa até a adolescência, a tendência que ela vire é um percentual assustador, é de 75% a 80% a tendência de que ela se torne um adulto obeso. E aí, uma vez que você é obeso, a dificuldade para conseguir combater isso, manter o peso é muito grande, né? Então, é importante que, desde pequeno, isso seja trabalhado. E aí, a minha fala, ela vai para a escola e para dentro de casa. Na escola, é importante que os professores, além de desenvolver atividades que os alunos gostem de fazer, as atividades que estão lá no antigo PCN, atualmente na BNCC, além de desenvolver essas atividades, ele precisa fazer com que o aluno goste da atividade. Então, é importante que nenhum aluno se sinta excluído naquela atividade, que nenhum aluno não goste daquela atividade. O professor precisa ter essa preocupação. Ele não pode dar aula dele de educação física. A maioria está gostando, tem uns 2 ou 3 ali que não estão, mas aquelas meninas ali que não quer que o cabelo tenha problema, que está com a unha pintada, ou então aquele menino ali, ele é gordinho, ele tem um pouquinho de vergonha, eu vou deixar ele no cantinho. Não, você tem que buscar atividades para inseri-los, mesmo que eles tenham que, num primeiro momento, fazer algo à parte. E dentro de casa, é algo muito preocupante. Os hábitos alimentares e de exercício iniciais, né, lá na infância, eles são fundamentais para o decorrer da vida. Eu costumo falar muito isso. A criança, ela fatalmente, ela vai ter acesso. Cara, eu estou vendo muitos alunos da escola aqui e ex-alunos da escola, muito bacana. Enfim, então, ele já vai ter acesso a isso indiscutivelmente na escola, quando ele tiver contato com outras crianças, ou na rua, quando ele estiver brincando no play, no condomínio, né? E ele vai ver uma outra criança comendo fritura, comendo chocolate, né? Jogando videogame o tempo inteiro. Então, é importante que os pais criem esse hábito. Eu vejo algumas famílias com crianças que não entendem ainda o que é chocolate, né? Que não entendem ainda o que é um biscoito Cheetos, se tiver algum paulista aí assistindo, um salgadinho, né? Um mineiro, um paulista, mas aqui no Rio tudo é biscoito, mas o biscoito recheado, o biscoito polvilho, o biscoito, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que é rico em gordura e faz mal, a criança não conhece o sabor. Então, se você apresentar para a criança uma fruta, ela vai comer a fruta. Agora, se você apresentar um biscoito de chocolate, ela vai sentir aquele sabor e vai querer mais. Assim Verdade. funciona a educação física, a atividade física. A gente vive hoje um problema que é social. Os pais não querem brincar. Então, quando a gente fala, para a gente concluir essa pergunta, quando a gente fala da obesidade e do exercício em casa ou na escola para contribuir para isso, é importante que o pai faça com que o filho entenda que aquilo é prioridade e que aquilo precisa existir na vida dele. Então, se um pai ou uma mãe precisa resolver ter uma reunião ou resolver um problema de trabalho, e para isso ele deixa o filho no videogame ou no celular ou no tablet para ganhar tempo, depois vai ficar muito mais difícil dele fazer o filho entender que ele precisa brincar, correr, participar. Então, é importante que os pais participem desse processo. É um trabalho em Perfeito. conjunto. Escola e família precisam andar juntas. Perfeito, Daniel, perfeito. Inclusive, a BNCC, em um dos seus campos de experiência, né, ela aborda corpo, gestos e movimentos, né? E nós sabemos que essa variedade de atividade física na formação neural da criança, né, e elas ganham diversas práticas, ganham novas experiências, né, e variadas habilidades motoras. Como os pais podem ajudar nesse processo aí durante a pandemia? Bom, primeiro deixa eu aproveitar aqui para falar que é bacana quando os alunos entram e comentam. Eu estou vendo o comentário da Thaís aí, que já não é minha aluna há algum tempo. A Thaís hoje já é adulta, já está na universidade. Foi minha aluna no colégio no Alto da Boa Vista, né, no Colégio Santa Marcelina.
E ela colocou ali que ela sempre foi a menina preguiçosa para aula de educação física, e aí ela botou com o Dani tudo mudo. O Dani é porque os meus alunos costumam me chamar de tio Dani, até os do ensino médio. Mas é muito bacana porque as pessoas que estão assistindo a live vão perceber que o que eu estou conversando aqui, que eu estou aconselhando para os pais e para os professores, é de verdade, é o que eu coloco em prática nas minhas aulas. Tá? Então, isso é muito importante. E aí, como eu falei, Cris, na verdade, vai ser um complemento do que eu já vinha falando. O papel dos pais é fundamental, né? O pai e a mãe, eles são o primeiro espelho que o aluno tem, que o aluno da escola tem em casa. Então, quando ele chega na escola, ele já vem com a vivência de casa. E se a gente for buscar aí os conceitos de liderança, buscar é, livros, artigos que falam de liderança, ela é pautada principalmente no exemplo. Então, se os pais não derem exemplo e se os pais não fizerem junto com os filhos, isso dificilmente vai virar um processo, uma rotina de vida. Então, a dica que eu dou para os pais é: brinquem com seus filhos, pratiquem exercício com seus filhos. Vocês têm diversas brincadeiras que vocês conseguem. Por isso que eu não estou focando na brincadeira, tá? Eu não vou chegar aqui para você. Olha, pai, você pode brincar com seu filho. Agora tem um filtro muito legal no Instagram. Vamos usar a tecnologia ao nosso favor, né? Tem um filtro do Gugu na minha casa. A galera que nasceu na década de 80 sabe muito bem o que era o Gugu na minha casa lá quando tinha o programa do Gugu, que hoje, inclusive, é até falecido. E tem um filtro do Instagram. Então, você está num cômodo da sua casa e botar seu filho para correr, pegar os objetos. Essa é uma das opções, mas tem diversas. Eu podia falar milhares de brincadeiras. Mas tudo isso vocês podem encontrar na internet. Tudo isso vocês podem, inclusive, quem está assistindo a live, está meu Instagram aí, Leão_Daniel, pode me adicionar lá. E se precisar perguntar alguma coisa, eu não me oponho a responder. Pode perguntar lá no direct, enfim. Dou diversas dicas de brincadeiras e atividades para você fazer em casa. Mas a principal fala para os pais é: participe junto, dê o exemplo e brinque com os seus filhos. Né? Você precisa fazer isso, porque não adianta depois que ele ficar viciado no videogame, viciado no... E pode existir também o videogame, pode existir a brincadeira no game, no celular, sem problema algum. Mas precisa haver um equilíbrio. Então, essa é a principal dica para os pais contribuírem para o desenvolvimento das crianças. Perfeito, Daniel. A atividade física, ela previne, né, no tratamento de diversas doenças, inclusive do câncer, né? É uma grande aliada para quem está com ansiedade fora dos padrões também, né? Então, quando passa dos limites, né, a educação, a atividade física em excesso também às vezes pode ser prejudicial, né? Como a vigorexia. Por exemplo, né? Muitos não sabem o que significa vigorexia. É um transtorno, né, que acomete aí muitos adolescentes. Então, você pode explicar o que é vigorexia? Na verdade, ele não é um único transtorno, né? A gente, além da vigorexia, tem diversos outros transtornos, né? Alguns mais conhecidos da mídia, né? Como a bulimia, né? Como a anorexia. E o ponto principal, eu gosto muito de focar nisso, só vai haver exagero, que é o problema causado por essas questões, é quando há o exagero, só vai haver o exagero se a gente deixar chegar no desespero, que é o que acontece com esses adolescentes, né? Eles entram em um processo na cabeça deles desesperador, porque eles não conseguem atingir o objetivo que eles entendem que, na verdade, não é o que eles entendem e acreditam como o mais saudável, é o que a sociedade impõe para eles. Muitas das vezes através do bullying na escola, através do bullying com os amigos na rua, e aquilo vira um padrão de exigência na cabeça dele de que ele precisa atingir aquilo. E aí é onde acontecem os excessos de exercício, os excessos de controle da alimentação ao ponto de não ingerir os nutrientes suficientes. Então é muito importante que a gente não deixe chegar nesse ponto, né? Como eu falei, o exagero ele só acontece, acho que essa é a palavra, né? Não só para esse problema, mas como para todos os outros que eu citei, é não deixar chegar
no desespero. Não deixar chegar num ponto onde você vai exagerar porque você já não vê mais solução. Então, a coisa precisa acontecer processualmente. E para isso acontecer, Cris, vou bater nessa tecla, acho que a live inteira. Tem que ter prazer, tem que ser divertido. Não pode ser chato. Né? Eu falo isso em todas as áreas da educação física. Tem aluno meu assistindo da faculdade, da escola. E os meus alunos sabem que eu falo isso. Por mais que a gente tenha um exercício que fisiologicamente, biomecanicamente ou psicomotoramente é ideal para aquele objetivo, se não tiver prazer no que você está fazendo, não vai funcionar como deveria. Então, isso é algo muito importante, algo que me preocupa e eu sempre busco. E tem um outro detalhe importante, Cris, que essa aproximação dos pais que eu estou falando o tempo inteiro, ela também vai permitir com que o aluno traga os problemas para os pais antes dele desenvolver a vigorexia, desenvolver a anorexia, desenvolver a bulimia. Porque é uma via de mão dupla. Né? Às vezes o pai fala, pô, mas ele não me falou, ele não me contou, mas você deu oportunidade. Você mostrou para ele que ele podia confiar e contar. Isso funciona muito nas aulas da escola também. A gente, enquanto professor de educação física, quando faz um trabalho bacana, a gente vira o confidente do aluno. Né? Às vezes o aluno traz algo para a gente, já passei por isso diversas vezes. Professor, está acontecendo isso comigo, mas você já conversou com seu pai? Aí ele fala, não, estou conversando com você a primeira vez. Poxa, mas espera aí. Se ele sentiu confiança para conversar com o professor dele, por que ele não sentiu para conversar com o pai ou com a mãe? Então, o controle principal dessas doenças é fazer algo gradativo e não deixar chegar ao desespero, ao preciso dar meu jeito, preciso fazer a qualquer custo. É isso. Perfeito, Daniel. Oi, Fabi. Fabi Vitorinha. Tava com saudade de você. Quanto tempo? Seja bem-vinda aqui na live. Daniel, quando nós falamos de esportes, né, estamos denominando assim um tipo específico de atividade física, né? Cada esporte tem as suas características próprias, como a competição, a institucionalização, o esforço físico, as habilidades motoras específicas, entre outras. Quais os benefícios do esporte na infância? Olha, Conta pra gente. muito bacana essa pergunta, Cris. Primeiro, deixa eu mandar um abraço aqui para a Arlete, que entrou aí. A Arlete tem uma das melhores histórias aí minhas enquanto profissional. É com um dos filhos dela, que hoje também já é um adulto. Eu fico vendo lá o André com vários projetos acometidos, publicações, enfim. Então é muito bacana de ver. Precisaríamos de mais umas 3 lives para contar a história com o André Vitor, né? Mas sempre que eu vejo a Arlete aí, mesmo que nas redes sociais, eu lembro dessa história que foi maravilhosa para ele, para ela, né? Para a família toda, mas eu sempre falo isso para ela. Eu aprendi muito também com a história do André. Então, quem ficar curioso aí pode me perguntar depois sobre a história ou perguntar à própria Arlete que está presente. Agradecer a presença também da Eliane, que é uma professora também do Estado, muito engajada nessa questão de preocupação, né, com o desenvolvimento até social dos alunos. O Ciro, nosso ex-aluno também, enfim, é muita gente bacana assistindo. Mas, bom, é um assunto muito importante de ser falado, porque o esporte, e aí agora a gente está falando do esporte, antes a gente estava falando das brincadeiras, quando a gente fala do esporte é colocar seu filho no judô, no futebol, no handebol, no vôlei, no basquete, na natação, né? Seja ele individual ou coletivo, né? O esporte ele tem algumas linhas diferentes, é importante saber disso. O esporte de alto rendimento, que é aquele esporte competitivo, ele faz bem para a sua educação muito próxima de uma educação profissional, porque você vai ser no futuro como profissional, mas ele não faz bem para a saúde. Muitas das vezes nem mental e nem para a saúde física. O que faz bem para a saúde é o esporte praticado no lazer. Que diferença é essa que eu estou falando para vocês? O esporte de alto rendimento é aquele competitivo, onde o cara participa de campeonato e ele almeja ser o melhor. Ter o melhor tempo na natação, ganhar o máximo de jogos e ser campeão do campeonato de futebol.
esse esporte ele te leva a um estresse mental muito grande, porque, infelizmente, não há limite ético. Né? Você é Verdade. levado além dos seus limites, visto o doping, por exemplo. Né? É uma agressão ao organismo. E é feito isso porque você aprende lá que você tem que ser campeão a qualquer custo. Isso está errado, mas a gente precisa falar que é assim. E é triste dizer isso, mas é assim desde a infância. As crianças, desde pequena, quando se submetem a competições esportivas, elas são levadas a esse estresse máximo. E isso pode gerar diversos problemas, tanto no aspecto mental, cognitivo, quanto no aspecto físico. Né? E aí é muito simples de você deduzir isso quando a gente pensa que você tem uma vida curta. O atleta ele tem uma vida curta. O atleta ele se aposenta muito cedo, muito novo. Muitas crianças elas são acometidas ao gosto dos pais. Né? Eu fui atleta profissional de futsal, joguei futsal. Aí eu quero botar meu filho tem que ser jogador de futsal. E aí eu levo ele a um estresse extremo que às vezes com 10, 11 anos de idade ele não quer ver mais futsal na vida dele. Isso não é saudável. Agora o esporte praticado como lazer, que seria aquele mesmo futebol, só que praticado 2, 3 vezes na semana, ou com os amigos, ou numa escolinha, né? Ou na escola, ou o vôlei, a natação, praticar 2, 3, sem a questão competitiva inserida, aí ele vai ter um benefício muito grande. Eu queria deixar claro aqui, claro, os benefícios fisiológicos eles são iguais aos da brincadeira, mas o benefício social. Carol Requena entrou na hora certa, ela é uma aluna minha da terceira série do médio, que é mega engajada na questão social, né? É uma multiartista, né? É poeta, é atriz, é cantora, enfim, mas ela é muito engajada, então ela entrou na hora certa e é disso que eu vou falar. O esporte, o slogan do esporte é: o esporte tira do mundo das drogas e do crime porque ele ocupa a mente. Mentira. O videogame também ocupa a mente e não tira do crime. Né? O que o esporte faz é o convívio que ele dá à pessoa, pautado nos valores morais e éticos básicos, que a gente às vezes não tem, principalmente a população mais pobre, não tem acesso a isso aí, para quem estiver assistindo e trabalha em escola pública, né? Que não tem acesso a isso muitas vezes, não vê o pai e a mãe durante o dia, e ele não tem a oportunidade de aprender que ele precisa respeitar os mais velhos, que ele precisa respeitar o pai dele, a mãe dele, independente de se ele concorda ou não com a opinião que está sendo dada naquele momento. Isso tudo ele aprende no esporte. A respeitar o diferente, a respeitar... Ele entende no esporte praticado para o lazer que quem joga menos, ele joga menos, ponto. Mas ele está ali. Eu tenho duas opções. Ou eu vou agredir aquele cara com palavras e colocá-lo cada vez mais para baixo e ele não vai me ajudar em nada e eu vou fazer mal para ele, ou eu vou fazer com que aquele cara aprenda. Eu vou ensinar ele. Eu não sou bom, eu não jogo bem, então eu vou ensinar ele a jogar bem e ele vai contribuir para a minha equipe. Olha que bacana. Essas diferenças, o entendimento da diferença, olha que curioso, são essas diferenças que nos levam à igualdade, né? Ou a equidade, como está na moda falar. Mas é essa diferença que nos leva a entender que todos somos iguais, apesar de muitas diferenças. Então, o esporte ele tem esse benefício. E é por isso que ele não deixa a criança entrar no mundo das drogas ou no mundo do crime. É por conta dessas ações. Então, quem está assistindo a live aí, vamos parar de falar que o esporte ocupa a mente. Ele faz muito mais do que ocupar a mente. Perfeito, Daniel. Ó, estão até dizendo que você poetizou. É a poeta. Ouvindo isso da poeta, o negócio tá bom, então. Pois é. Bom, podemos dizer, né, que a saúde ela está sempre relacionada ao bem-estar, né? Ah, tô bem com a vida, tô com saúde, né? O bem-estar físico, o bem-estar psicológico, social, emocional, e outros componentes.
que estão interligados, né, nisso tudo, através do bom funcionamento aí do corpo, né? A garantia de um estado de saúde que seja capaz de proporcionar, né, todos esses componentes, ou a maior parte deles, né, permite que o indivíduo possa usufruir e desfrutar de uma vida com qualidade, né? Então, como é feita essa intervenção aí do profissional de educação física nos centros de saúde pública, principalmente no setor de reabilitação? Olha, Cris, isso é algo que muita gente não sabe, né? O primeiro que o profissional de educação física, principalmente aquele que é formado no bacharel, né? Um pouco mais que a licenciatura, mas óbvio que o cara da licenciatura tem uma responsabilidade gigante na saúde pública, porque ele está formando os novos cidadãos. É ele que está ensinando aquelas crianças a importância da manutenção da saúde pública. Mas o que as pessoas não sabem é que algumas não sabem, é que o profissional de educação física ele é da área da saúde, assim como o médico, o enfermeiro, e inclusive existe um trabalho real, né, do profissional de educação física nas clínicas da família, por exemplo. Então, demorou um pouquinho para se entender isso, mas as pessoas hoje entendem que é muito mais inteligente eu estar possibilitando e dando atividade, exercício físico para alguém, para que ele não adoeça, do que eu combater a doença quando ela já tiver sido adquirida. Então, os hospitais têm feito muito isso na clínica da família, disponibilizar, por exemplo, você pega lá um grupo de hipertensos, diabéticos, e você coloca esses caras com exercício físico gratuito na clínica da família através de um profissional de educação física. Qual é o objetivo? Dificilmente esse cara vai aparecer lá na clínica da família no atendimento do cardiologista. E aí você esvazia e resolve um grande problema de saúde pública, que são os hospitais cheios, né? Agora, Cris, essa é a questão da educação física, ela está presente na saúde pública, ela tem essa responsabilidade, tanto na escola quanto no bacharel, que é fora da escola, né? Na clínica da família, nos clubes, nas academias. Mas aí, tudo que você resumiu com o que eu falei agora é um conceito que na educação física a gente chama de qualidade de vida. E a qualidade de vida ela envolve tudo que a gente falou, só que ela tem um detalhe importante, a condição para ter isso. Então, mais uma vez, eu volto a falar e não vou entrar aqui em nenhum tipo de caráter específico político, né? De nenhum político ou de nenhum partido político, mas eu vou falar da política como um todo. E aí eu estou falando só de 1500 para cá, né? Quando o tal do Cabral chegou lá. Não estou falando do Cabral atual, não, tá, gente? Do de 1500. Então, de lá para cá, infelizmente, o governo nunca conseguiu dar esse direito à qualidade de vida a todos. Porque ter saúde não é só querer, né? Se você fizer compras no mercado para a alimentação saudável e fizer compras com alimentos gordurosos, alimentos que são levados ao micro-ondas, né, industrializados, a diferença de preço é absurda, né? Como eu vou pensar em proporcionar o que eu falei que os pais têm que proporcionar para o filho, se o pai sai 5 horas da manhã e volta 11 horas da noite para casa com um salário mínimo por mês? Ele não consegue estar com o filho, ele não consegue. Então é importante que todos nós tenhamos essa consciência também. E esse é um dos papéis do professor de educação física lá na escola, que às vezes algumas escolas não dão importância, mas o professor precisa usar as aulas dele para fazer que o aluno tenha consciência de que quando ele virar um cidadão, ele precisa se preocupar com o outro. Bacana, hoje muito tranquilo, eu consigo comprar minhas marmitas fit, consigo jogar meu futevôlei aí na praia e tenho minha qualidade de vida, porque eu moro numa casa com saneamento básico, né? Mas muita gente não tem acesso a isso. Então, quando a gente fala de saúde pública, esse ponto é importante. A saúde pública ela tem que ser para todos. Perfeito, Daniel, perfeito. E assim, Dani, pouco se comenta, né, sobre a participação de um aluno autista durante as aulas de educação física, devido ao seu comprometimento, né, em áreas afetadas
por esse transtorno. Assim, como a área social, que ele tem dificuldade, né, de se relacionar com os amiguinhos, nessa área de comportamento, dependendo do grau de autismo, se for um grau de autismo severo, ele também tem essa dificuldade, eles gritam, eles não têm muita comunicação verbal, né? Isso pode levar o aluno que tem o autismo, o aluno com TEA, a se isolar, né? É necessário um planejamento especializado para que haja esse envolvimento desse aluno nessas aulas. Então, Daniel, comente aí um pouquinho, né? Como vocês, profissionais de educação física, veem essa participação de uma criança autista, com todas essas questões, com todas essas dificuldades e desafios. Bom, eu vou começar, Cris, pelas dificuldades. As dificuldades, elas existem, mas o que me incomoda muito é o profissional que usa as dificuldades como desculpa, né? As dificuldades existem em todos os setores, então a gente está aqui para tentar superar. Se a gente puder eliminar essas dificuldades, é maravilhoso. Se não puder, qual é a estratégia, qual o planejamento para superá-las? Então vamos às dificuldades. A primeira delas, a nossa formação básica, ela é muito pequena, né? Seja do profissional de educação física, ou do pedagogo, ou do professor de matemática, ou de história. Para quem vai trabalhar na escola, acredito que as licenciaturas dessa outra disciplina nem tenham essa matéria. Educação física tem uma matéria, né, que é a educação física adaptada, né? Então, o cara estuda durante 6 meses de 4 anos sobre... Ou seja, ele não está preparado para o que ele vai receber de verdade na escola. E eu posso falar isso porque, além de ser professor de escola, sou também professor universitário e coordenador também na universidade. Então, participo, vejo de perto o processo e também não tem como ser diferente. Não dá para ter 3, 4, 5 disciplinas voltadas para isso. O que eu quero dizer? Beleza, a formação não é perfeita? Não é perfeita. Muitas escolas não dão o devido apoio, disponibilizando mediadores que poderiam contribuir? Não dão. Muitos pais que têm condição de bancar um mediador, ou até mesmo que, mas a lei diz que é a escola. Não importa, eu tenho condição, eu vou eximir o meu filho desse privilégio por conta de fazer... Então, são processos diferentes e infelizmente, às vezes não acontece, às vezes o aluno não é nem estimulado em casa. Essas são as dificuldades, mas elas não tornam o trabalho impossível. E o planejamento é fundamental. E é importante a gente entender que não é diferenciar incluir de inserir, né? Inserir é jogar lá dentro. Incluir é fazer parte de. Então, o que a gente precisa fazer com um autista ou com qualquer outro tipo de criança que tenha alguma necessidade específica é fazer com que ele esteja dentro, com que ele participe efetivamente. E para isso você precisa planejar suas aulas de acordo com as necessidades de cada um deles. Daniel, isso é muito difícil. Sim, é muito. Mas você tem lá, ao mesmo tempo que ter 30 alunos é complicado, porque você tem que, de repente, num momento de crise de um autista, dar atenção para ele, controlar. Porque, na verdade, no momento de crise, ele mesmo pode se machucar. Naquelas crises do grito, da agressividade, ele pode dar um soco ou bater em alguma coisa muito firme e machucar a mão, machucar o rosto. Então, você precisa... E aí, os outros 29, como é que eu largo? Cara, se você fizer um trabalho gradativo, esses outros 29, eles vão ser 29 mediadores. Eles vão querer fazer a atividade. Então, eu não tenho que pegar lá o futebol acontecendo e incluir o aluno autista, vai, joga aí com eles. Não, vou criar um futebol que atenda às características dele e as outras crianças se adaptem. Por que é só ele que tem que se adaptar? Então, é muito importante esse processo, né? E identificar, não tem receita de bolo, ainda mais no autismo, Cris, ele é muito diferente de aluno para aluno, né? Quem trabalha em escola com certeza sabe disso, já passaram diversos por mim na aula de educação física. Tem autista que consegue interagir socialmente com tranquilidade. Tem autista que para ele é impossível isso. E já consegui incluir, já consegui fazer parte, já consegui transformar a aula, mas já tive também que fazer uma atividade separada em algum momento,
né? Vou fazendo atividade separada para ele, ele não quer socializar, ok. E vou criando outras atividades aqui que despertem o interesse dele. Então, a minha fala aqui é para os professores, eu não estou aqui dizendo que a gente vive num mar de rosas, existe muita dificuldade, tá? Mas não use isso como desculpa para não fazer. Porque se você escolheu ser professor, e eu não estou fazendo discurso aqui de quem trabalha no amor, quem não quer ganhar dinheiro. Não, você me conhece há algum tempo, sabe que eu busco ser bem-sucedido na minha profissão, inclusive financeiramente. Mas se você escolheu ser professor, você escolheu lidar com vida, lidar com transformação. E aí não tem desculpa para isso. Você tem que dar o teu máximo, independente se você tem ou não tem possibilidade. É isso. Perfeito, Daniel. Ó, só para te informar, a gente tem 5 minutos, tá bom? Você gostaria de deixar aí algum recado para os seus ex-alunos que estão aí nessa live, para as pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento? Um recado de 5 minutos. Deixe comigo. Bom, primeiro, ver meus ex-alunos comentando aqui, falando que gostavam da aula, isso é sensacional, isso é o meu resultado. O que entra lá na conta no final do mês é para pagar as contas, comprar lá a marmita fit, conseguir botar gasolina para ir à praia jogar meu futevôlei. Mas o meu resultado está aqui, é quando eu vejo os alunos fazendo isso. É para isso que eu trabalho. E esses alunos, eles fazem diferença para outras pessoas e é isso que eu quero para mim. Agradecer a presença também, além dos meus alunos e ex-alunos, dos meus amigos aí, alguns que eu não vejo há algum tempo. Estou vendo que o Serginho Mesquita entrou aí, está presente, um amigo que eu não vejo há algum tempo. E dentre outros, pais de aluno. Olha que maravilhoso ver a Arlete comentando o tempo inteiro aí. Ela colocou lá gratidão agora. Foi uma história muito bacana. E no início da minha carreira, eu devia ter uns 3 anos de formado, acredito eu. E que com certeza contribuiu muito para o profissional que eu sou hoje. E dizer que eu estou à disposição. Meu Instagram está aí. Quem quiser depois tirar alguma dúvida, conte comigo, tá? Agradecer a você pelo convite, porque qualquer um minutinho que eu consiga falar aí para pessoas que podem compartilhar essa minha ideia de transformação na vida das pessoas é primordial para mim, é essencial. Tá Com bom? certeza, Daniel. A Seduc agradece, né, você ter aceito o nosso convite, né? Lembrando aí o pessoal que está na live que sábado teremos um curso de gamificação e engajamento, um curso que vem trazendo vários aplicativos que ajudam os professores em sala de aula nesse ensino remoto, que a gente não sabe até quando, né? Vamos ficar remotamente, né? Porque cada hora é uma coisa. Então, sábado, dia 8, tem o módulo 1 e no dia 15 o módulo 2 do curso. Algumas pessoas que estão conosco aqui na live já fizeram esse curso. Se quiser dar algum depoimento por aí, pode, para as pessoas saberem o quanto esse curso foi bacana, quem já fez o módulo 1. O módulo 2 irá acontecer no dia 15, tá? Sábado, que era o nosso costume, a gente está fazendo a live hoje. Então, sábado nós não vamos ter live, só na próxima semana, né? Agradecer aos nossos parceiros mais uma vez, a editora UOC, o curso Estude e Aprove e a Cozinharte Geek, que são parceiros da Seduc, tá? Então, a Seduc vem trazendo aí vários lives com vários temas voltados para a educação, né? Estamos trabalhando também com vários cursos online, estão chegando aí cursos relacionados à inclusão, né? Então, espero aí que as pessoas possam compartilhar nossa página, né? Aí a Fabi está dizendo aí que o curso foi ótimo. Participem, ela realmente vem participando de todos os nossos cursos online, né? Então, para quem não nos conhece, nós somos uma empresa de consultoria pedagógica, trabalhamos também com workshops educacionais, né? Nesse momento, a gente está fazendo workshops, mini cursos remotos, em virtude da pandemia, mas em breve a gente volta também no modelo presencial. Daniel, muito obrigado, né? Espero que nós façamos qualquer dia uma outra live com outro tema, né? Você realmente é ímpar naquilo que faz,
É um excelente profissional, engajado, né? Então, seu trabalho e seu profissionalismo é incrível. Muito obrigada por tudo. Uma boa noite a todos que estão conosco aqui. Muita gratidão por esse momento. Quer falar mais alguma coisa, Dani? Não, só estou olhando aqui que algumas pessoas falaram que não conseguiram pegar do começo, mas queriam ter visto tudo. Fica gravado? Você deixa gravada a live, Cris, no IGTV? Sim, eu vou deixar gravado no IGVT e depois eu publico lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Ah, então tá ótimo. Então tá Tá ótimo. bom? Então quem está Muito perguntando aí que obrigada não aí viu a do todos. começo... Uma ótima noite. Obrigada, Dani. Vamos nos falando aí, tá bom? Vamos sim. Obrigada a vocês que estão aqui conosco presentes. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço grande. Beijos. Valeu.